O que aconteceu com a frequência? A frequência diminuiu para tentar compensar esse aumento de resistência e compensar quem? A pressão arterial. Certo? Então aqui está descrito um mecanismo rápido de regulação da pressão arterial. Se por algum motivo eu aumentei a minha pressão, a frequência deve diminuir para trazer essa pressão de volta. Às custas de redução de débito cardíaco. Se eu reduzir a frequência, eu vou reduzir débito. Mas e se eu injetei nitroprussiato de sódio, que é um doador de óxido nítrico? É como se eu estivesse dando óxido nítrico para o sistema. Então o óxido nítrico, eu já estou nessa fase aqui, estou doando óxido nítrico. Vai promover um relaxamento. Se o vaso relaxou, eu vou diminuir a resistência periférica total. Tá certo? Se eu reduzir a resistência periférica total, eu vou reduzir pressão. Olha a pressão caindo. Mas rapidamente a pressão retorna. Mas olha a frequência. Aumenta. Então eu devo ter tido um aumento tremendo de frequência cardíaca para compensar essa queda de resistência e, consequentemente, recuperar a pressão arterial. Alguém deve estar detectando essa queda de pressão. E se é um mecanismo rápido, deve estar informando o cérebro para, de alguma maneira, ativar o simpático ou o parasimpático para o coração. O simpático para o coração, não é? Porque eu não aumentei a frequência cardíaca. Então, alguma coisa ativou o simpático para o coração. Para aumentar a frequência, é aumentar débito e recuperar a pressão que caiu. Tudo bem? Bom, então a gente tem o sistema cardiovascular, que é capaz de detectar essas informações, mandar essas informações para o cérebro, e aí nós temos as vias parasimpáticas ou simpáticas para o coração e vasos. Tá? E como que seria isso, então? A gente tem um ciclo que ocorre nessa regulação de pressão arterial momento a momento. A gente tem pressão arterial, que é dado por uma relação entre débito e resistência periférica total. Ok? Pressão é mantida por variações cardíacas e vasculares. Qualquer alteração que ocorra na pressão arterial, e essa alteração pode ser mediante uma alteração no coração ou uma alteração vascular. Alguém vai detectar essa alteração e vai mandar para o cérebro, e esse cérebro vai integrar essa resposta e mandar uma resposta eferente para regular a pressão. Veja, se eu tiver uma situação simples, você está fazendo um tratamento de canal, de um molar superior, e a pessoa fica, e aí isso vai acontecer com vocês, porque vocês vão estar aprendendo, a pessoa vai ficar 3 horas na clínica com a cabeça inclinada. Se não precisar um tempo a mais. Não é 3 horas de clínica que tem? Ou não, é menos? Ou é mais? Mas enfim, não é menos do que... Ah, eu sei, mas às vezes você sabe que tem dos outros anos, né? Vocês conversam tanto com veterano, enfim. Informam tanto os bichos que minha aula é horrível, e esses vão me odiar mais ainda depois daqui a 2 semanas. Se vocês fizerem um tratamento de molar, certo? Superior, e na clínica certamente vocês vão ficar 3 horas pelo menos, e a pessoa vai ficar com a cabeça para baixo. De repente, quando sai, ela está cansada, vocês estão cansados, ela levanta rapidamente e sente uma tontura. E não precisa fazer um tratamento. Alguém de vocês já devem ter experimentado isso. Está deitado e levanta rapidamente e sente uma tontura. Não é? Por que acontece isso? Por que sente tontura? Porque falta oxigênio? Foi hipóxia que você falou?
Não, perguntando. É uma hipótese. Diminui fluxo. Imagina, você está com o sistema cardiovascular, vocês mediram pressão arterial, deitado, sentado, de pé. Você está com o sistema cardiovascular sobre a mesma influência da pressão atmosférica. Concorda? Quando você está deitado? E se você está com a cabeça para baixo, tem ainda mais diferenças ainda entre cabeça e coração. Quando você levanta rapidamente, o retorno de sangue para o coração vai diminuir, concorda? Porque você está sob uma influência constante da pressão atmosférica, o sangue está voltando para o coração. Quando você levanta rapidamente, como é um sistema venoso que tem baixa pressão e contra uma gravidade que está empurrando contrária, o sangue demora mais para retornar. Então, o débito cardíaco vai reduzir. Se o débito reduziu, vai reduzir a pressão. Certo? Por isso você sente tontura. Mas é rápido, não é? Você sente uma tontura, mas rapidamente você volta à sua normalidade. Por que você volta para a normalidade? Porque alguém detecta essa queda de pressão, porque você teve uma queda de pressão, informa o cérebro rapidamente, essa informação é integrada no cérebro, para ter uma resposta diferente para regular a pressão arterial. Mas quem seriam esses sensores? E aonde eles estariam localizados? Então, se a gente pegar o nosso sistema cardiovascular, então o que vai ser importante aqui vai ser coração, lado direito e lado esquerdo, e aí nós temos a aorta, tá certo? Que sai do meu lado esquerdo do coração, tem as válvulas. A maior pressão onde ocorre? Vocês concordam que corre na aorta? Certo? Que é a pressão gerada pelo ventrículo, injetando sangue na circulação. E aí eu tenho uma pressão que deve ser muito bem controlada, pelo menos um fluxo de sangue muito bem controlado, que vai pelas carótidas, que vai para o cérebro. Certo? Que é o sangue que vai para o cérebro, precisa ser muito bem controlado. E quem mais nós temos que é importante aqui para entendimento de sistema cardiovascular? Nós temos as arteríolas. E por que as arteríolas? Porque são vasos de resistência. Veja que eu não estou colocando uma artéria renal aqui, que é uma artéria de grande calibre. Não estou colocando artéria pulmonar, que é uma artéria importante. Mas aí a gente discute artéria pulmonar em fisiologia respiratória. Tá? Então veja, eu tenho resistência periférica total e tenho o coração. E aí nós vamos ter alguns sensores. E esses sensores vão ser importantes para detectar variação de pressão. Se eu estou falando de variação de pressão, um sensor importante para a variação de pressão são chamados de baroreceptores, ou em alguns livros são chamados de pressoreceptores, que são receptores de pressão. Portanto, são sensores que vão detectar variações de pressão no sistema cardiovascular. Porque nós estamos falando agora de variação de pressão. Então, eu preciso ter sensores que detectam essas variações de pressão. Onde esses sensores vão estar localizados? Em regiões de alta pressão. Na curvatura da aorta e na bifurcação da carótida. Locais de elevada pressão. Maior pressão do meu sistema cardiovascular e uma pressão que vai para o cérebro, que precisa ser muito bem controlada. Quem são esses sensores? São sensores mecânicos, tá certo? Sensíveis ao estiramento. Então veja, eles estão localizados na aorta. Toda vez que o coração contrai, a aorta faz o quê? Dilata. Toda vez que a aorta dilata, ela vai distender e vai ativar esse sensor de pressão. Esse sangue que sobe pela carótida está muito próximo do coração. É uma artéria elástica que está com sangue ainda com fluxo pulsátil, não é um fluxo contínuo ainda.
porque não chegou em arteríola, certo? Toda vez que a minha carótida distender, ativa um sensor mecânico sensível à pressão chamado de baroreceptor. É um receptor sensorial diferenciado, portanto ele vai converter uma energia mecânica, que é o estiramento, numa energia elétrica. Que se essa distensão for suficiente para atingir o limiar desses receptores sensoriais, desencadeia um potencial de ação. E esse potencial de ação é levado para o cérebro. Tá? Então vejam, baroreceptores e os quimiorreceptores também, que a gente vai falar mais para frente. Tá? Mas são dois sensores, portanto são dois receptores sensoriais diferenciados, porque eles vão converter uma determinada energia, no caso dos baroreceptores, uma energia mecânica, um estiramento desse receptor, porque é um receptor sensível ao estiramento, e no caso dos quimiorreceptores, que a gente comenta mais para frente, alteração química. Então, alterações de gases, oxigênio e CO2 no sangue. Tá? Onde eles estão localizados? Então, veja, os baroreceptores ou pressoreceptores na curvatura da aorta, local de maior pressão no meu sistema cardiovascular, ou no seio carotídeo, que é na bifurcação das carótidas interna e externa. Tá? Os quimiorreceptores não precisam se preocupar, mas eles estão basicamente nas mesmas localizações, mas a gente comenta mais para frente. Então vejam, no coração, curvatura da aorta, nós temos os baroreceptores aórticos. Carótida comum, na bifurcação entre carótida externa, que vai promover a irrigação da face, e carótida interna, que vai promover a irrigação do cérebro. Na bifurcação nós temos os baroreceptores carotídeos, que estão localizados na carótida. Tá? E vejam como eles funcionam, esses sensores. Aqui eu tenho um pulso de pressão arterial. Então, mínima pressão, pressão diastólica, máxima pressão, pressão sistólica. Então, sístole, diástole. Essa incisura aqui, eu já comentei com vocês, que é o fechamento das válvulas atrioventriculares. E aqui eu tenho a atividade elétrica dos baroreceptores. Então, se eu for lá com um eletrodo de registro e registrar a atividade elétrica desses baroreceptores, eles apresentam uma certa atividade. E olhando essa figura, dá para perceber que eles têm um maior número, cada risquinho desse é um potencial de ação. Dá para perceber que eles têm um maior número de potenciais de ação na sístole. Percebam que diminui? Não é? Portanto, a gente pode chegar à conclusão que são receptores sensíveis ao aumento de pressão arterial. E parece que eles são desativados ou diminuem a sua atividade quando a pressão arterial diminui. Veja, se eu estou numa situação normal e eu passo para uma hipertensão, como eu sei que é uma hipertensão, porque a minha sistólica, diastólica aumentou e a minha sistólica também aumentou. O que acontece com os baroreceptores? Aumentam a sua atividade. Bom, então isso poderia ser a cura da hipertensão? Poderia? Se os baroreceptores são sensíveis ao aumento de pressão, se eu fizer alguma manipulação nos baroreceptores e tentar ativá-los constantemente, eu posso reduzir a pressão arterial, não é? Se eu ativar muitos esses sensores, porque eu aumentei a pressão, eu posso ter uma resposta no cérebro que vai ter uma resposta diferente para baixar a pressão arterial. Mas será que isso acontece? Ou não? Veja a localização dos baroreceptores. Então, uma figura, obviamente, esquemática. Aqui a carótida comum, carótida externa, carótida interna.